Emergência a bordo. Vamos mudar a rota então para a cidade de Ibiza. O que será que é embaixo? Ah, caramba, tá subindo esse negócio. Ô Marzão, vai com calma aí na Joy. Tá balançando muito aí, tá batendo a vela. Vai logo antes que tem um tubarão! Aí, pode pegar o 50% amor e 50% ódio. Ah, e o plano A funcionou super bem. Nada melhor do que uma boa noite de sono. Nossa, meu humor assim fica 200 vezes melhor. E olha que eu me considero uma pessoa até com um bom humor assim, bem estável. Mas nossa, quando você fica com sono, cansado, não tem bom humor que ajude, né? Então ontem à noite a gente chegou lá, bem de noite. Aí a gente conseguiu dormir super bem na ancoragem. Nossa, tava perfeito, né? E hoje levantamos âncora e estávamos seguindo aqui para a próxima ancoragem na Sardenha, quando a gente olhou e analisou melhor o tempo. E nós vimos que nos próximos 4, 5 dias vai estar muito favorável para cruzar da Sardenha até Ibiza. Então eu convido todos vocês para pegar uma pipoquinha, relaxar e fazer essa travessia com a gente. Se você não é inscrito no canal ainda, agora é a hora. Só clicar ali em inscritos para você continuar recebendo esse conteúdo assim com frequência. Agora é a hora, se inscreva. Longas travessias, o que eu costumo fazer é, eu criei um formato de poder deixar o botinho ali ó, no meio ou ali em cima. Para longas travessias, normalmente eu coloco o botinho lá para cima, porque impede que a água, se o mar estiver muito ruim, fica batendo assim embaixo do botinho e, sei lá, eu acho que ele fica mais preso ali em cima. Mas para essa travessia, como nós vimos que a previsão, e ela pode errar, lógico, ela tá boa, mar abaixo de 1 metro e assim por diante, nós deixamos aqui e assim a gente tem uma visão não obstruída de dentro da Joy aqui para a parte de trás, o que funciona muito bem e é muito positivo, especialmente quando eu pegar esse peixão ó, que tá aqui já com a linha esperando só aquele atum fisgar para que a gente possa finalmente conseguir pegar um atum. A Paty está lá dentro fazendo algumas coisas, então dá para ela ver sem problema nenhum ali, porque o botinho tá para baixo. Quando eu pegar um peixe, se eu pegar um peixe, um dia. Estou fazendo o que eu posso aqui com esse evento aqui. Eu estou apontando para sair na Ilha da Sardenha, mas... Ai, não sei se vai dar não. Talvez melhor mesmo parar aqui em Chia. Ficar abrigado à noite. E amanhã cedo a gente sai. Não tem nada de vento ontem. Tá até um pouquinho contra. Né, totalmente contra. Mudou agora, né? Mudou. Tá mudando muito rápido tudo, né? Mas amanhã durante o dia tá super bom, né? Pra gente poder ir... Amanhã vai estar um pouquinho contra pra gente ir pra lá. Pra sair só, né? Depois fica bom. Saindo da ilha ele já começa a melhorar. Tem um ventinho aqui. Pronto, demos um bordinho aqui, a gente está progredindo lentamente, mas a gente está indo assim, sentido onde a gente quer, que é indo lá para Ibiza. Então, hora de almoçar. O que a gente faz nessas travessias, muitas vezes a gente deixa já alguma comida pronta, né? Então, dessa vez a Paty fez umas panquecas muito boas, por sinal, que estão aqui prontas para ir para o micro-ondas. Update do final do dia. Era o quê? 4 horas ou 3 dias e 4 horas? Tinha que escolher, eu parava nessa ancoragem ali ou seguia para lá, para Ibiza. Mas na verdade quem escolheu foi o vento. Foi. Porque o vento tá levando a gente.
escolha foi então a gente seguir aí, se rastejando literalmente, porque o vento tá um pouquinho contra. Quando o vento tá contra, é óbvio, o barco não anda, né, contra o vento. Então a gente tem que ir dando 30 graus pra cá. Então daí fica tipo um zigue-zague, assim. Demora 2, 3 vezes mais. Mas assim, com o dia bonito, que nem esse, sem ondulação. A Joy, pra vocês terem uma ideia, tá com 10 nós no máximo. A gente tá andando entre 4 e às vezes chega a 5. Para um barco a vela, um catamarã, que é mais lento, tá ótimo. E o bom é que não tem ondulação, então tá uma piscina isso aqui. A gente tá indo bem tranquilamente, tá se divertindo hoje durante o dia. A gente vai continuar velejando a noite toda e daí quando chegar na pontinha lá da Sardenha, partiu Ibiza. Daí a gente sai pro mar aberto, é onde tem os peixes. Quantos peixes vocês acham que a gente vai pegar nessa travessia? Não respondam. Acho que vou sentir saudade disso daqui. Essa paz que tem aqui no meio do mar, sabe? Dessa imprevisibilidade, muitas vezes que nos desafia. Todas as vezes que a gente se lança aí ao mar para fazer uma travessia. Tem seu lado ruim, lógico, arriscado, desafio, sabe? Mas eu acho que isso aqui vai deixar bastante saudades. Não sei quanto tempo a gente vai ficar longe do mar. São 8h30, quase ficando noite, tem um barco ali parado na nossa frente, veio rápido, daí parou. Bem estranho, daí eu olhei no binóculo porque não aparecia aqui. É a polícia da Itália, de novo, porque ontem eles já pegaram nossa documentação, olharam tudo, e agora, não sei, esse chama Guarda Civil, acho que é um pouco diferente do Guarda de Finanças. Estão parados ali, estão olhando a Joy. Aí eu fui lá pesquisar pra ver o que era, né? Porque eu achei bem diferente. A gente nunca viu um barco assim. E eles vieram aqui na frente e pararam. A gente viu que tinha uma pessoa lá atrás com um binóculo olhando. Provavelmente eles têm um aparelho que consegue detectar quantas pessoas tem dentro do barco por causa do teu calor. Eu fui pesquisar o que era esse barco. Falou que pode ser um barco da guarda da Espanha. Não pararam a gente, né? Não entraram. Eles foram pra lá, agora estão andando de lado, sei lá. Estão passeando, fazendo uma patrulha. Acho que eles estão sem o que fazer, né? Ou estão esperando ficar de noite, né? Porque daí é com mais emoção, é à noite. Bom pra gente filmar bastante aqui. Mas não, brincadeiras à parte. Eu acho que é só uma fiscalização mesmo deles. E é isso, agora vamos ver este lindo pôr do sol. Você viu o pôr do sol ali, ó? Três horas da manhã, tô aqui no meu turno. Já consegui dormir 2 horas, acordei agora. Então eu tô aqui dando uma olhada. Não tá muito vento, a gente tá com 8 nós de vento só aqui. E nós estamos passando mais ou menos as 80 milhas da Argélia. Então eu liguei o radar aqui da Joy, só para ter certeza que a gente não tem nada que não tá aparecendo na AIS. Tem muitos chamados aqui no rádio, porque a gente está perto de um outro país com a língua da Argélia, então não dá para entender direito. E nós temos aí mais umas 4, 5 horas de noite. Mas está tranquilo, o mar está tranquilo, está balançando pouco hoje, não está assim muito ruim até das travessias que a gente tem feito. Provavelmente essa daqui é definitivamente a melhor, a mais tranquila de todas. Então é isso aí, Paty tá dormindo agora, recuperando um pouco. Daqui a 1 hora ela vem aqui 2 horas, ela vem aqui e a gente troca, durmo mais 2 horinhas. Os pontinhos vermelhos é quando o radar tá ligado, então eu consigo ver que tem um barco aqui, ó. Tem um barco ali, tem um barco ali. O que significa isso? Se eu desligar o radar, desaparece, daí só fica aparecendo os barquinhos, tá vendo? Porque eles têm AIS. Daí se eu ligar isso daqui, daí aparece o radar. Vamos ver se tem algum barco sem. Ó, aqui tem um barco que não tem AIS. Então por isso que é bom ter o radar.
Primeira noite, check. Perdão, o óculos aqui, ó. Meu olho tá muito inchado por causa da alergia. Muita umidade aqui, né? Em alto mar, então eu fico mal pra caramba. A noite foi ótima. Vento fraquinho. Até 10 nós no máximo. A gente navegando a 5 na vela. Foi perfeito, assim. Não tinha nem balanço, ó. Tá balançando bem pouquinho, bem tranquilo aqui atrás. Então hoje vai ser um daqueles dias normais de travessia, que a gente arruma coisas para fazer, a gente tenta criar algum tipo de rotina, que é importante enquanto você está aqui no meio do oceano, sem ter muita coisa que você já está acostumado a fazer no dia a dia, né? É grande? É grande. Aê! O que você acha que é? Atum? Marre-marre? Tá longe, hein? Lembra a última vez que a gente pegou um atum grande? Foi aqui. Nossa, então aqui é onde eles moram. E a gente levou um vareio pra puxar ele, lembra? E aí, isso aqui não tá diferente não, viu? Atunzeira! Ah, pega atum! Nossa, tem um cheiro muito forte esse sangue de atum, né? Muito. Pra tirar o sangue, sabe? Uhum. Tem que estar bem perto do barco, porque se você colocar pra lá, vem outro peixe grande e pega. Ô, Grude, bonito brigadeiro, hein? Acho que ela fez brigadeiro pra mim porque eu pesquei aquele atumzão hoje. Tem sido isso. Horas de travessia já e nós temos ainda 2 noites provavelmente e mais um dia inteiro para chegar até Ibiza. Bem longa sim essa travessia, mas olha, acho que a gente não podia ter pedido uma janela de tempo até agora melhor para fazer essa travessia. Tá zero de ondulação, então nem mexe direito, o barco tá assim mais calmo do que se a gente estivesse na marina. Para dormir é excelente, né? Muito bom a noite. E o vento ele tá fraquinho, mas a Joy ela assim tá navegando super bem. Então a gente tá aqui com um vento de 7 nós, para você ter uma ideia, a gente tá andando a 5 de velocidade. Então assim, é ótimo. Se você ligar o motor, por exemplo, agora e baixar a vela, você vai andar a 5,5, você não tá andando mais rápido. Então assim, é perfeito, essas condições são muito boas para você ir devagarzinho, sem estresse e com muita segurança. Noite muito clara por aqui, são meia-noite e eu resolvi dar um descanso aqui pro piloto automático, porque ele tá aqui há, 35 horas só rodando. Então eu desliguei ele aqui, tô indo na mão um pouquinho. A gente tá com 11 nós de vento, né?
E estamos navegando aqui a quase 5 nós, 5 nós com a velocidade do barco. Estamos indo bem pra caramba. A lua não tá cheia, a lua tá assim na metade ali, mas ela já reflete tem um reflexo assim muito bonito no mar, dá para enxergar bastante mesmo. Não tem muita gente aqui, não consigo ver muita gente no AIS, aqui no Chart Plotter. Então assim, tá uma noite tranquila, o mar ficou um pouquinho pior do que tava hoje à tarde. À tarde tava demais, né? Tava muito flex. Isso daí é a guarda costeira da Algéria, tá checando assim, todos os barcos estão passando, né? Porque aqui no nosso lado esquerdo tá Algéria. Saí do vento aqui. Opa! Perdeu o vento, não pode, né? É isso aí. Uma coisa interessante que a gente faz aqui, esse daqui é o piloto automático, tá vendo esse comando aqui? Eu posso dar grau para cá ou para lá, né, para bombordo ou boreste. E nós acordamos, eu e a Paty, como nós estamos aqui em turnos diferentes e assim por diante, eu sempre dou os graus com um número ímpar e ela dá sempre os graus com o número par. Então, dessa forma, a gente consegue saber quem que foi que deu a última coordenada no piloto automático. Não é nada de outro mundo, lógico, mas é só para saber se quem que foi que fez pela última vez. A gente está aqui com um heading, que é a direção do barco, onde a gente está apontando o barco para 289 graus nesse momento. E aqui no meu chart plotter dá para ver que velejar não é uma estrada de linha reta nunca, é uma estrada de meio que de zigue-zague, sabe? Que nem quando a gente está dirigindo num carro também. O que faz com que a rota no final se torne um pouquinho mais longa do que quando a gente traça, que é uma linha reta, né? Então é isso. Se fosse linha reta seria ótimo. Essas 200 milhas náuticas ainda que a gente tem pela frente, a gente faria muito mais rápido. Mas conforme o vento vai mudando, o ângulo do vento, e a gente vê qual que é a velocidade que o barco vai andando, a gente vai mudando para otimizar a nossa velocidade com a chegada que nós temos no nosso destino. Ô Marzão, vai com calma aí na Joy, tá balançando muito aí, tá batendo a vela. Vai colher um pouco essa... Tá bom, minha cara pode estar dizendo ao contrário, mas a segunda noite sempre é muito mais fácil numa travessia. São 6:30 da manhã, quase 7, né? E a Paty era pra voltar lá pra cima, mas eu acho que ela perdeu o horário, mas eu não vou acordar ela não. Tadinha, deixa ela dormir aí, descansar. Acabou de nascer o sol por aqui e sempre quando nasce o sol, na minha opinião, é a parte mais bonita de todas. Não é nem o pôr do sol, é o nascer do sol, sempre de manhãzinha. Normalmente quem está fazendo esse turno, que é um turno que acaba sendo bem cansativo, porque ele passa da noite pro dia e assim por diante, tem essa grande recompensa de ver o sol nascer aqui. E eu gosto de vir aqui na popa do barco e assistir ao nascer do sol aqui de trás. É uma experiência assim que é daqueles momentos, sabe, que você sempre leva com você por anos. Não importa quantos nasceres do sol você vai ver, todos eles você vai olhar e falar assim, nossa, que inacreditável isso daqui. Caramba, nós estamos voando. Tá até engraçado isso, porque eu vou dormir, né, para descansar. Entrego o barco para Paty andando a 2 nós, sem vento, vela genoa. Dela, tá se rastejando, tá devagar. Eu falei, acabou o vento, tenho que fazer, né? Só ligar o motor, mas a gente tá tentando velejar o máximo possível, né? Daí eu volto da minha dormida, chego aqui,
Joy andando a 7 nós, lógico, subiu o vento para 13 nós, mas o mais legal disso não é que subiu o vento e está andando rápido, é o fato de que a gente estava com um setup completamente diferente, com a Genoa aqui, e o vento subiu para 13 nós, e a Paty percebeu que a gente poderia velejar mais rápido se a gente tivesse com a Jenniker. E a Jenniker é uma vela que você coloca em 2 pessoas. Dá para colocar sozinho? Dá, mas tem que saber o que está fazendo. Então eu cheguei aqui, essa vela Jennifer tava lá para cima, eu falei, caraca, quem te viu, quem te vê, né? 5 anos atrás, Paty não sabia qual que era a diferença de um cabo e de uma corda. Hoje ela levanta essa Jennifer sozinha. Almoço hoje, adivinha o que vai ser? Rato. Olha que bonito. Aqui é a rota dos navios de cruzeiros, né? Olha quem tá passando aqui do nosso ladinho. MSC Música. Que parece que tá do lado, né? Mas não tá tanto, ó. Passando 1,5 milhas da gente. Saudades de um naviozinho, meu filho? Tô de saudade que eu já tô até fazendo aqui a parte dos doces do navio. Olha só que brigadeiro que a Paty fez, que delícia. E aí, como é que tava o atum? Tava bom. Eu gostei do atum. Comeria todo dia. Hoje é o nosso 3º dia no mar, desde que a gente saiu da Sardenha com destino a Ibiza. E é muito louco a vida no mar. 50% amor e 50% ódio. Quando a gente saiu da Sicília e estava indo para Sardenha, foi o 50% ódio. Mar ruim, tempestades passando em volta da Joy, a gente passando meio mal, aquela sensação de que não chega nunca. Tivemos que desviar a nossa rota, em vez de ir reto, a gente teve que subir um pouco mais para cima da ilha. E daí, de repente, a gente está aqui, ó, nessa travessia da Sardenha para Ibiza, que é para ser a travessia mais desafiadora, que são 4 dias e algumas horas. A gente pegou um mar que tá uma piscina e um vento ótimo. A gente tá velejando aqui, ó, com a Jennifer, com vento de 8 ou 9 nós, a gente tá andando a 5. E não tem ninguém em volta, só tem a gente. Hoje passou um navio da MSC aqui do ladinho, mas foi muito rápido. E nessas horas a gente vê o quanto a gente é pequenininho nesse mundo, né? Essa imensidão de mar. Só a gente aqui no meio. Sem barulhos de ninguém, sem barulho de cidade, sem internet. Starlink funciona aqui, mas a gente usa só para coisas necessárias. A gente tenta desconectar um pouco quando a gente está fazendo travessia também, é bom. Ai, e é o 50% amor. Nossa, caraca, bem no finalzinho do dia, o sol se pondo, e a gente consegue ver ali já a ilha de Maiorca ali atrás. Nem imaginava que ia dar pra ver a ilha de Maiorca hoje, ainda de noite. Tá tão perto, mas tão longe, são mais uma noite pra chegar lá. Mas nossa, muito legal que já dá pra ver. Ó, sol se pondo. Aí, uma pergunta, aí quem de vocês já viu aquele negócio que eles chamam flash verde? Que quando o sol ele cai no mar, ali no finalzinho, você vê um flash da luz verde. Vamos ver se a gente consegue ver isso daí hoje junto, olha lá. Tem mais quantos segundos? Mais uns 5, né? Tô aqui embaixo da vela, essa é a Jennifer, bem em cima de mim, ó. E é tanta umidade aqui à noite, conforme ela vai se mexendo aqui,
parece que tá chovendo. Ó, caindo todos esses pinguinhos dela. Ela tá ficando molhada por causa da umidade aqui do ar. Nossa, muito interessante. Vocês sabem, né, que desde 2020 as orcas ainda continuam atacando os barcos. Tem alguns relatos de alguns avistamentos aqui dentro do Mediterrâneo, mas não teve ataque, assim, de afundar barcos, essas coisas. Elas ficam mais entre Portugal, Espanha, lá do outro lado de Gibraltar, no Atlântico, né? Estão 6 minutos já embaixo de nós. Começou, era 9h30. Não, 10h30 agora, 10h36, ó. E tá ali, ó. Não, aqui fora tá tudo calmo. Não tem nada. Dá pra ver bem o mar aqui, porque tem uma lua ali, ó, super forte. Não dá pra ver nada, mas tem algo aqui embaixo da gente. Exatos 11 minutos. Isso ficou embaixo da Joy. Foi embora agora, ó. Sumiu. À noite é sempre que acontece as coisas bizarras, né? Se fosse durante o dia e eu visse esse númerozinho aqui embaixo da Joy, eu tava nem aí. Mas à noite você já fica assim meio, ai meu Deus, o que será que é? Tudo mais assustador, né? Eu estava lembrando aqui de uma pergunta que vocês sempre fazem pra gente no Instagram, vocês não têm medo de pirataria? E na Europa tem pirataria? Que a gente saiba que não tem pirataria, não tem relatos, é um país super seguro para você velejar. Mas assim, pirataria, onde a gente escuta muitas coisas é nas ilhas do Caribe. Se não me engano, há uns 2 anos atrás, teve um casal de, acho que era alemães ou australianos. Eles saíram velejando aqui da Europa, foram pro Caribe, e daí eles ancoraram perto de uma ilha que tinha uma prisão. E aí, sabe aquele negócio de eu tô no lugar errado, na hora errada? Um cara fugiu da prisão, entrou no barco deles e você já sabe o que aconteceu, né? Então, esse foi um caso de pirataria, assim, que ficou bem em evidência, assim, no mundo náutico. Todo mundo ficou chocado com aquilo. Eu acho que o maior medo nosso nessas travessias é esse tipo de coisa. É você poder bater o barco numa baleia ou então você bater em algum container que tá submerso na água, que você não consegue enxergar. À noite a gente vai com o radar ligado, então qualquer pontinho de luz que estiver ali no mar, diferente, a gente vai dar uma checada, vai ser um barco, ou ser alguma coisa flutuando. Mas quando tá embaixo da Joy, é difícil de saber o que é. É aqui, ó, tá vendo esses 3 pontinhos, ó? É aqui que mostra a profundidade. É tão fundo que aqui nem mostra, ele não consegue pegar, ó, fica os 3 pontinhos. Então, quando aparece um número ali embaixo, é porque tem algo realmente. 3h20 da manhã, eu já fiz meu turno, já voltei e continuo aqui, ó. Agora não tá mais tão profundo, tá mais próximo da gente. Fica indo e voltando. Lá fora tá tudo certo. Seguimos aqui. Última noite aqui de travessia. São 4h52 da manhã. Esse é o meu último turno. Depois vou dar uma dormidinha. E nós estamos passando a ilha de Maiorca, ó. Daria até para ter dormido aqui na ilha de Maiorca, mas essa é aquela coisa, você chega à noite, você sai mais ou menos umas 20 milhas da rota, então você acaba perdendo um dia, ou ganhando, né? Se você olhar por outros olhos, se separar em Maiorca. Nós conhecemos Maiorca muito bem. Em 2023, acho, 22, 23, nós tivemos a oportunidade de dar a volta inteira na ilha de Maiorca e mais meia volta antes de partir para Menorca. Então a gente resolveu ir direto realmente para Ibiza, tá dando certo, o vento aqui ele não tá o melhor do mundo, mas tá indo. Nossa, já dá para ver os primeiros raios de sol lá atrás. Não são nem 5 horas da manhã e já tá nascendo. Uau! Eu vim aqui falar toda feliz e gritando: bom dia, Mediterrâneozinho!
Mas vocês não sabem o que aconteceu hoje. Eu vou falar assim, vai ficar melhor. Fui morder um pão aqui, eu fiz um hambúrguer. E o pão tava com a casca um pouquinho dura. E não é que quebrou meu dente. E agora a gente tá aqui no meio da travessia. Chega em Ibiza hoje, domingo à noite. E agora eu vou ter que ajudar o dentista pra arrumar isso aqui, ó. Vamos lá. Tem uma lixa de unha, um espelho e vou serrar. Oi? A lixa de unha não rolou. Eu tenho aqui, ó, um negocinho de fazer unha. Essas são as opções de lixa. Eu não faço a mínima ideia do qual eu uso. Talvez uma mais áspera. Ai, meu Deus. Talvez essa daqui. Ai, meu Deus. Deus me ajude. Quer que eu faço? Acho que é melhor eu fazer. A Duda tá doidinho. Não, eu que vou fazer. Não, não. Não, tem um amigo dentista. Tem um amigo dentista. Não, deixa eu Aliás, fazer. deixa eu mandar um abraço. Ô, Brunão. Fala aí, tudo bem? Eu vou colocar finalmente em prática todos aqueles anos que você me ensinou. Olha, esse é sabe, potente. Deixa eu fazer. Não. Porque o Bruno me ensinou. Eu sei, eu sei. Não. É sério. Os dentistas se reviram aí, né? Diz aí, se você quebrar o seu dente durante uma travessia, o que você faz? Não, deixa quebrado, né? Que é o que eu vou fazer. Só que essa aqui ficou com uma ponta, né? Gigantesca que tá me incomodando, sabe? Tá bem áspero. Então por isso que eu tô lixando ele. Uma vontade que dá de passar tudo aqui, ó. Deixar retinho, ó. Ó, quer que eu faça? Não faz isso não. Isso vai dar problema, gente. Sério. O problema já deu. Agora eu só vou falar assim com as pessoas. Não, tá tão E se eu não bom, conseguir arrumar o dentista, eu vou Olha, ficar assim. Não, sério, tá bem melhor do que tava. Eu vou falar assim agora, tipo, não acho que eu vou. Tô sempre feliz. E depois de 4 dias e 3 noites que nós saímos lá da Sardenha, na Itália, chegamos aqui em Ibiza. Foram 390 e alguma coisa milhas náuticas até aqui. Ai, a gente chega na nossa última ilha dessa jornada com a Joy. Então as próximas semanas a gente vai ficar por aqui curtindo esse lugar que é muito especial para nós. Já contei para vocês num outro vídeo, né, que uma vez a gente esteve aqui para Ibiza e a gente subiu numa pedra chamada Esvedra, que é uma pedra super famosa aqui, que falam que ela tem uma energia sobrenatural. Enfim, a gente estava na pedra, olhando para a Esvedra, eu e o Duda sonhando com um dia que a gente ia ter um barco à vela e velejar aqui no Mediterrâneo. É muito legal a gente poder voltar para fazer a finalização dessa nossa jornada com a Joy, de todos esses 5 anos, 6 verões que a gente teve com ela exatamente aqui em Ibiza. Então eu acho que no último dia, quando a gente estiver indo levar ela para os próximos donos, a gente quer passar lá na frente de Esvedra para fechar com chave de ouro tudo isso que a gente viveu aqui. E aqui é assim, né? Aquele negócio. A gente tá indo, não tem ninguém. Tem acho que uns 5 barcos indo e vindo. A hora que chegar lá no meio, vai vir 20 ferries, 10 jet skis, tá balançando. 30 barcos, 25 mega iates, tudo para cruzar ao mesmo tempo. Bora lá, só para não perder o costume. Chegamos em Ibiza. Coordenação! Ah, e além dos barcos, eu esqueci de mostrar, né? Tem as pedras ali no meio, ó. Tem as pedrinhas ali para incomodar também. Castelo de Ibiza, olha que bonito isso aqui, a noite fica toda iluminada, é tão legal. Tem um farol ali, olha o tamanho do muro de contenção para o mar não entrar lá dentro, gigantesco. Motores desligados. Como a gente já sabia, né? A coragem aqui tá bombando. Tá muito cheio, muito cheio. Vou tentar achar uma vaga. Tem bastante pedra aqui. É muito apostador.
Mirei na areia ali, ó. Mas eu não sei se vai pegar. Acho que pegou. Acho que deu certo. Um buraquinho ali que tinha. Essa coragem que é bem desafiadora. Por quê? Muita Posidônia. Tem pedra embaixo. E ela é rasa pra caramba. A gente começou a andar mais ali pro lado, que assim, onde tá esses barcos, é 1,5 m de profundidade. Tipo, que medo de dar ruim, né? E aí tem um monte de barquinhos aqui atrás, a gente, ó. A gente ficou um pouquinho perto disso aqui, ó. Mas é Ibiza. Aqui todas as ancoragens assim, sempre é muito cheio. Tem bastante Posidônia, o mar aqui. Mas estamos, enfim, em terra de novo. São salvos com a Joy. E agora aproveitar essa ilha que é muito bonita, tem muitas ancoragens legais. Agora a gente vai tomar um banho, descansar. Acho que a gente vai dormir hoje umas 12 horas para mais. Foram 3 noites mal dormidas, né, fazendo o tour. Isso aí, chegamos na Ilha da Magia.